Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos aqui para mais uma aula do nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Hoje, com a nossa aula de número 21, trazendo para você uma aula prática. E se você já conhece, já está acostumado ao nosso canal, inscrito no nosso canal, muito obrigada pela sua confiança. E se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todas as nossas aulas. Hoje, meus queridos amigos, nós vamos ver a aula prática que nos traz o caso de uma amazona culpada e suicida. Como nós fazemos sempre, vamos trazer inicialmente o diálogo realizado com esse espírito e, ao final, nós vamos retornar, fazer os devidos esclarecimentos para você, de modo que nós possamos, a cada aula, aprender um pouquinho mais, nos familiarizar um pouquinho mais com o diálogo que ocorre na reunião mediúnica, de modo que você que está aqui realizando este curso possa, a cada aula, seja teórica, seja prática, encontrar-se mais hábil, mais à vontade, mais seguro para o desenvolvimento desta atividade, desta função. Então, vamos iniciar, portanto, com o nosso diálogo. Prestem atenção e nós vamos, com certeza, eventualmente depois, sanar as suas dúvidas. Então, vamos lá. Eu vejo uma imagem como se fosse uma mulher. Uhum. E ela usa uns brincos grandes, assim, dourados. Onde ela está? Ela me parece uma amazona, sabe? Aham. Como ela está vestida? Consegue identificar? Ou o que ela está fazendo? Me chama muita atenção, ela chama muita atenção pro rosto, assim, pro brinco, pro rosto. Eu não consigo ver direito a roupa dela, sabe? Entendo. E o que ela está fazendo? Ou o que ela pensa? Um pouco confuso. Vem imagem de floresta, daí daqui a pouco vem imagem de cavalo. Pode Tipo, ela ser. cavalgando, né? Mas Sei que tudo isso fosse parte da realidade dela. é, Mas veja, isso não me parece algo muito antigo. Estaria ela presa em alguma vivência dessa época? Ou será que esse espírito se encontra há tanto tempo absorvido nessa vivência? Será que foi um trauma? Porque a época das Amazonas é algo muito antigo. eu acho que ela tá presa nessa época, não é. Ela é a Amazonas. Certo. Então vamos entender o que aconteceu. Agora procure o trauma. O que aconteceu para que ela esteja ainda presa a essa época? Adentre na mente dela, porque isso deve ser, ao mesmo tempo que ela se vê cavalgando, ao mesmo tempo que ela vê floresta, ela deve estar vivenciando ainda a problemática. Qual seria? Acho que foi um incêndio. Será que ela se via na obrigação de salvar a comunidade,
Talvez por ela não ter conseguido, ela se sentiu culpada. Porque eu não sei se é um simbolismo da mente dela, para mim, se transformou nisso. Mas é como se ela estivesse vendo homens, assim, é, tipo exploradores, digamos, Sei. botando fogo em tudo, sabe? Como os colonizadores faziam. Para acabar com elas, assim, para acabar com a tribo delas. Entendi. E ela não conseguiu, e ela sentiu muita raiva desses homens, assim, e ela não conseguiu salvar as irmãs, né, como ela fala, ela não conseguiu salvar as irmãs. Entendi. Entendi. Bom, então vamos. E ela mostra uma cachoeira, toda hora uma cachoeira, não sei o que essa cachoeira tem a ver com a história, mas tem uma cachoeira muito grande, assim, Teria alguém nessa cachoeira? muito paputa. Será que alguma das irmãs, alguém ficou nessa cachoeira? Como se ela tivesse também a necessidade de salvar alguém aí? Não sabe, Eu né? não sei. Tudo bem. Vamos abraçá-la, nós vamos conversar com ela e vamos tentar ajudar. Olá, minha irmã. Olá, viemos para ajudar você. Estamos aqui para ajudar você a salvar as suas irmãs, a salvar a sua tribo, ajudar vocês a se libertarem dessa exploração, desses homens que vieram destruir e colonizar vocês. Estamos aqui para ajudar, viemos com uma equipe grande. Viemos em resgate de todos vocês, de você e das suas irmãs. Nós já resgatamos as suas irmãs. Houve um incêndio, mas nós conseguimos resgatá-las. Elas estão a salvo. Elas já estão bem. E nós viemos aqui ajudar você. Onde elas estão, as minhas irmãs, onde elas estão? Estão Como em que você segurança. sabe delas? Como você achou? Como que você nos achou? Nós Ninguém achamos. ninguém conhece o nosso povoado. Como é que eles nos acharam? Mas foi. Como é que eles nos acharam? Quem foi? Quem foi que falou? Quem foi que trouxe esses homens para cá? Quem foi? Como é que você sabe? As minhas irmãs morreram todas por causa de alguém. E eu não sei quem foi que falou da gente, das pessoas, quem foi. Como que eles nos acharam? Alguém explica. Todas morreram por causa Não, as disso. suas irmãs não morreram. As suas irmãs não morreram. Nós conseguimos salvá-las antes do fogo tomar conta de tudo. Elas estão vivas. Mas eu vi. Elas estão bem. Eu vi os corpos queimados de todas as minhas irmãs. Eles davam risada. Elas estão bem. Eu vou levá-la. Você acredita? Você gostaria de vê-las para que você possa ter... Não, eu não quero mais ver. Elas estão vivas, elas estão bem. Elas estão vivas. Elas estão vivas. Nós tivemos a oportunidade de atendê-las, de cuidar delas. Elas estão aqui conosco. Mas como? Elas foram salvas. Elas foram salvas. Depois nós vamos explicar para você com calma. Eu não consegui chegar. Mas nós... Eu saí para caçar. Quando eu voltei, como já falei,
cima do meu cavalo. Lá só tinha corpos e o fogo. Ai, minha cabeça. Mas calma, como nós dissemos, elas estão aqui. Deixa eu lhe Eu não fazer consigo uma pergunta. entender. Olha, Ai, nesse exato momento, tem uma das suas irmãs aqui comigo, ao meu lado. Veja, ela está aqui, bem, viva, saudável. Ela está aqui ao meu lado e veio juntamente conosco buscar você, dizer que está tudo bem, que você não precisa se culpar de nada, que suas irmãs estão bem e você vai para estar ao lado delas, você vai estar com elas nesse momento. Ela vai falar com você. Ela vai falar com você. Escute, escute. Viu só? Viu como ela está bem? Viu como ela está saudável, está viva? sim, mas eu não entendo. Ela Eu vai, vi o corpo dela queimado. eu sei. Mas está aqui. Ela Eu vai, não consigo me salvar. Como ela escute, está aqui? escute. Ela vai ficar ao seu lado e ela vai explicar tudo para você com calma, para que você possa compreender tudo o que aconteceu. Ela vai tirar as suas dúvidas, vai responder as suas perguntas. Você não confia? Sim, Confia, não minha confia? irmã. Então, É minha irmã. então tranquilize o seu coração. Tem muitas coisas que você desconhece, por isso você está surpresa com o que aconteceu. Mas você está vendo ela está viva, e ela vai conversar com você e vai explicar tudo. E a nossa terra? A nossa terra? Ah, O que você aconteceu? não se preocupe, ela vai lhe levar para uma outra terra, ainda melhor, onde estão as suas irmãs também. E vocês vão poder continuar trabalhando, vão poder continuar vivendo em harmonia, como vocês viviam. Mas Graças. eu tenho uma pergunta para você, minha querida. O que ficou ou o que tinha naquela cachoeira? Por que você lembra tanto daquela cachoeira? Eu consegui salvar minhas irmãs. Eu me joguei. Eu não tinha honra para viver mais. Na minha tribo, quando perdemos a honra, nós nos jogamos na cachoeira. Ah, entendi. E eu não tinha mais por que viver sem as minhas irmãs. Eu seria escravizada por aqueles homens nojentos que riam. Eles riam. Então eu me joguei Eu compreendo. porque eu não tinha honra. Oh, Eu mas não tinha mais honra. minha querida, você tem honra, sim. E suas irmãs vieram. Era meu dever protegê-las. Era meu dever cuidar delas. Eu falei, Isso, minha querida. eu não sabia que isso ia acontecer. Você Eu foi buscar o sabia, eu fui. alimento. Você foi buscar o alimento para elas, para a sua tribo. Vocês foram pegas de surpresa. Não tinha como você saber, minha querida. E suas irmãs sabem disso. Por isso,
Sua irmã veio aqui buscá-la e vai ir para a terra, onde você e suas irmãs vão estar novamente juntas. Você quer ver a terra onde elas encontram? Se eu tiver o perdão das minhas irmãs, sim. Elas amam você, minha querida. Claro que você tem o perdão delas. Você experimenta à sua frente, nesse momento, tem uma imagem, uma tela onde tem uma imagem do local onde elas se encontram. Veja que local bonito. Olhe elas todas belas e saudáveis. Elas estão sorrindo para você. Veja. Elas estão acenando para você. Elas estão esperando você. Percebe, minha querida, que não há mais motivos para chorar, mas para sorrir? Você vai estar ao lado delas novamente, num ambiente de paz, de felicidade e harmonia. Não chore mais, minha querida. Tá tudo bem agora. Abrace a sua irmã. Abrace. Ela ficará com você e vai conduzir. Ficaremos juntas. Sim, Ficaremos juntas. sim, minha querida. Ficarão juntas. Tá tudo bem agora, tá? Serene o seu coraçãozinho. Tá tudo bem. Obrigada. Você está um pouquinho mais tranquila? Sim. Que bom. Agora tenho a minha irmã, as minhas irmãs comigo. Agora vai tudo ficar melhor. Com certeza. Minha querida, se você precisar de alguma coisa, é só nos chamar. Nós estamos aqui para ajudar você no que precisar, tá bom? Siga. Siga com a sua irmã. Tá tudo bem agora. Que Jesus te ilumine, te envolva e te ampare. Que assim seja. Vamos lá, meus queridos amigos, então, vamos refletir um pouquinho sobre o atendimento da nossa aula de hoje. Inicialmente, como nós já estamos mais acostumados, sempre fazemos aquelas perguntas iniciais para que nós possamos entender a problemática. E aqui eu quero fazer uma observação bem interessante. Vocês devem ter percebido que quando eu questionei a Fabiana, eu perguntei, Fabiana, mas esse espírito, essa amazona, ela se encontra presa neste trauma? Ou porque ela pode, quando nós estamos diante de uma situação dessa, porque, primeiramente aqui, as Amazonas, segundo as pesquisas, elas de fato existiram. No primeiro momento, elas aparecem na mitologia grega, como se fossem algo fictício. Mas, através de vários estudos que foram realizados, percebeu-se que, na verdade, haviam tribos, algumas tribos que não eram só de mulheres, mas também tinham homens, mas que as mulheres também guerreavam. E, inclusive, muitos esqueletos de mulheres foram encontrados e, junto aos seus esqueletos, aos seus túmulos, havia ali as armas. E quando os historiadores, os arqueólogos foram examinar aqueles cadáveres, perceberam que, de fato, elas haviam desencarnado, morrido, exatamente lutando em guerra. E, segundo esses relatos, teriam existido tribos essencialmente de mulheres ou de mulheres e homens. Eu até anotei aqui. Existem histórias, existem pesquisas que nos falam dessas Amazonas no Egito Antigo,
na Pérsia, no Oriente Médio e até mesmo na Índia e na China. Então, de fato, elas existiram. Mas isso teria acontecido a partir, segundo os relatos, a partir do século VIII. Então, é algo realmente muito antigo. Então, quando nós nos deparamos com uma situação assim, e vocês vão se deparar com situações, com espíritos que se encontram aprisionados numa situação de muito tempo, de muitos séculos. E aí nós ficamos a nos perguntar: será que esse espírito desencarnou e ficou aprisionado nessa condição, nessa problemática, desde essa época? Esse espírito não reencarnou de novo, depois de tanto tempo? O que será que aconteceu para que, neste momento, ele ainda se encontre aprisionado nesse problema? Então, várias situações, nós não sabemos exatamente o que aconteceu com a Amazônia, mas pode acontecer sim, primeira hipótese, de que aquele espírito, ele tenha estado, realmente, ele tenha desencarnado, e ele esteja, desde aquela época, aprisionado naquela situação, o que indicaria que ele não reencarnou desde aquela época, mas que em algum momento isso aconteceu, ou isso vai acontecer. Essa é uma situação. Outra situação é que o espírito desencarnou, teve um trauma lá naquele passado, teve outras reencarnações, mas por algum motivo, as reencarnações subsequentes não permitiram que aquele espírito conseguisse superar aquela problemática. Então, quando o espírito retorna ao plano espiritual, de alguma forma ele acessa aquele trauma, porque se foi um trauma, não foi superado. Então, o espírito, de uma certa maneira, volta, a mente dele, a emoção dele, o coração dele, volta para aquela problemática. E no plano espiritual, o que a gente pensa, a gente cria. Se o espírito, mesmo que já tenha tido reencarnações superiores, ele, ao retornar ao plano espiritual, ele volta a mente para aquela reencarnação onde o trauma aconteceu, ele se vê naquela reencarnação. Ele se vê como aquela pessoa, aquele espírito naquela vida. E fica novamente vivenciando aquela experiência traumática. Essa situação pode ainda ser decorrente de um processo de hipnose. No plano espiritual, nós sabemos que existe a hipnose, assim como existe no mundo material. Existe a hipnose que decorre de uma ação perniciosa, de espíritos inteligentes, mas que trabalham nas trevas, e que hipnotizam os espíritos mais culpados, os espíritos menos fortalecidos espiritualmente, para a situação que eles querem. Essa hipnose pode ser conforme o interesse desse chefe das trevas. Como acontece também uma hipnose do plano espiritual superior, amigo, para favorecer, para oportunizar um entendimento, um processo de cura, enfim. Fato é que quando o espírito, ele de alguma forma é levado a pensar sobre uma situação de um passado, ele volta para aquela condição. Então, o que nos parece em relação a esse espírito, a essa amazona, é que teve a oportunidade, sim, de ter outras reencarnações, mas que de alguma forma, alguma coisa que nós não sabemos exatamente o que, startou, fez com que ela retornasse a essa reencarnação e a esse problema vivenciado. E ali ela ficou, sendo trazida à reunião mediúnica para que ela pudesse receber o auxílio. Por que que nos parece que ela teve outras experiências reencarnatórias? Porque pela história que ela nos trouxe, ela não era uma pessoa ruim, ela era uma pessoa boa,
que estava ali trabalhando pela tribo dela, pelas irmãs dela. Ou seja, não justificaria que a espiritualidade amiga não tivesse, após o seu desencarne, não tivesse ido ao seu encontro, embora ela tenha se suicidado, nós percebemos. Mas, mesmo no caso de suicídio, Deus, na sua misericórdia infinita, vai avaliar os motivos que levaram ao suicídio. Naquela época, era uma questão de honra. Ela se via ali como a responsável pela tribo. Não tem um conhecimento acerca do suicídio como nós temos. Então, é claro que a responsabilidade dela perante esse ato é diferente de um suicídio ocasionado por alguém nos dias de hoje, com todo o conhecimento que nós temos. Então, nós precisamos, portanto, compreender que é provável, tudo nos leva a crer, que esse espírito, foi, em algum momento, amparado e auxiliado e teve a oportunidade de seguir o seu processo reencarnatório, mas, de alguma forma, voltou a esse processo, a essa lembrança, e isso fez com que precisasse realmente receber esse amparo e esse auxílio. Ok? Então, me parece importante fazer esse esclarecimento para vocês, porque vocês com certeza também vão enfrentar uma situação mais ou menos parecida como essa. Então, vocês perceberam que nós adentramos sempre daquela forma cuidadosa, fraternal, respeitosa. Fazemos o acolhimento inicial, adentramos na história do espírito, mas sempre mantendo ali, naquele momento, principalmente a realidade dela. Não teria como eu falar de, de, de espiritualidade ou falar de vida após a morte. Não tinha como. Não tinha, ela não apresentava ali um entendimento, uma maturidade, pelo menos naquele momento. Tal, como eu disse, é um espírito que deve ter tido outras experiências, mas estava aprisionada naquela situação. Então não tinha como nós abordarmos sobre a imortalidade da alma. Então, fizemos uma abordagem da problemática central, em que sentido? Dizendo que as amigas foram amparadas. Claro que ela não entendia como isso poderia se dar, se ela disse: eu vi as minhas irmãs, eu vi o fogo, eu vi os corpos, eu vi elas realmente mortas. Nós estamos falando de um atendimento espiritual. Nós estamos falando que elas espiritualmente foram amparadas, que elas encontravam-se vivas, que elas estavam bem. E isso não é uma mentira. Percebam que nós não contamos uma mentira para o espírito. Apenas não dissemos que tudo isso deu-se no plano espiritual. Que ela irá saber quando tiver mais condições de compreender essas verdades. Então, percebam que nós falamos a verdade, mas nós não podemos adentrar em certas minúcias que só o tempo é que vai oportunizar o devido entendimento e compreensão por parte do espírito. Então, exatamente o que nós fizemos foi ajudar o espírito a sair daquela culpa que ela se encontrava. Então, ela só iria deixar de ficar culpada sabendo que as irmãs estavam bem, porque a culpa dela foi não ter protegido as irmãs. Então, quando ela teve a oportunidade de ver na tela que elas estavam bem, estavam numa outra região e que para lá ela iria, ela sentiu-se mais tranquila, saiu daquela fixação mental. E aí, claro, nós tivemos a oportunidade de mostrar que o amparo ocorreu para enfim, para que o povo dela, e que tudo estava bem e que agora cabia a ela também receber o amparo e receber o auxílio. Então, o encontro com algum amigo, um ente querido, uma irmã que vem em auxílio, é algo praticamente cotidiano, rotineiro. Não é que vai acontecer em todo o atendimento, mas vocês já perceberam aqui que é algo natural e é fácil nós compreendermos. O que nós mais queremos ao retornar ao plano espiritual não é podermos encontrar um familiar, alguém que
desencarnou antes de nós, que nós sentimos aqui que seria algo maravilhoso, e realmente é. Então, é claro que a espiritualidade utiliza-se desse recurso para amparar e beneficiar esses espíritos que estão em atendimento. Aí vamos realmente passando outros esclarecimentos. Dissemos que outros esclarecimentos serão dados e tudo seria compreendido, mas em outro momento. Porque nós precisamos entender que no atendimento da reunião mediúnica, nós não precisamos, não estamos ali para trazer tudo e dizer todas as verdades para o espírito. O nosso, a nossa obrigação, ou seja, o nosso compromisso é amparar e acolher aquele espírito, fazer com que aquele espírito saia ali da reunião mais sereno, mais calmo, mais aliviado. É isso que eu preciso fazer, amparar. Os outros esclarecimentos virão no momento certo. Alguns podem recebê-lo na hora do atendimento, outros não, não tem problema nenhum. O importante é, foi acolhido, está mais tranquilo, serenou o coração, está mais pacificado? Perfeito. O objetivo do diálogo foi atendido. A espiritualidade, como nós vimos nas aulas anteriores teóricas, espiritualidade continua o atendimento após a reunião. Espiritualidade ampara o espírito antes, durante e o atendimento segue. Então, nós não precisamos fazer tudo ali na hora da reunião mediúnica. E fizemos o encerramento do atendimento sempre daquela forma singela, uma prece, uma palavra que indique o fim do atendimento. Então, nesse atendimento, o que eu realmente mais queria destacar para vocês, porque é uma situação nova, um atendimento diferenciado por conta dessa fixação tão antiga, era realmente essa observação que eu já fiz, mostrando para você que poderia estar preso desde aquela época e não ter vivido nada além de nenhuma experiência reencarnatória após aquele fato, é uma hipótese, como pode ter vivenciado, mas de alguma forma, após o seu retorno ao plano espiritual, a mente e o coração, consequentemente, retornam a essa situação, que é o que nós acreditamos que foi o que aconteceu com esse espírito, porque essa informação nos foi dada, eu perguntei da Fabiana no início, você acha que ela ficou presa, ela está, na realidade, a mente dela que voltou a essa época, e a Fabiana nos deu um indicativo que acredita que sim, certo? Mas nós não ficamos ali também presas nesse detalhe, porque não era tão necessário. O mais importante era nós sabermos como realizar a condução desse atendimento. Meus queridos amigos, a princípio, seriam essas as nossas considerações em relação a esse atendimento. Ah, lembrei agora, só fazer uma observação em relação à cachoeira. Vocês percebem que a Fabiana identificou aquela cachoeira, ela aparecia e desaparecia, porque tinha todo um contexto. Como foi importante ao dialogador atentar-se para esse fato. Então, isso é algo interessante. Se a Fabiana não nos tivesse passado isso previamente, talvez, pelo diálogo em si, eu nem fosse ter acesso a essa informação, porque não era algo que estava sendo destacado pelo espírito no atendimento. Eu que lembrei que a Fabiana havia falado isso e perguntei. E foi ali, naquele momento, que ela disse que ela se jogou, se suicidou da cachoeira. Então, é importantíssimo nós estarmos atentos a todos os detalhes ditos pelo médium. Porque, e pelo espírito também, porque quando ele está se comunicando, ele vai falando. E aí nós temos que prestar atenção, porque uma palavrinha, um detalhe, uma situação pode ser extremamente crucial para o entendimento daquele caso. Então, olha como foi importante a questão da cachoeira. Nós identificarmos que foi exatamente pelaquela cachoeira que houve o suicídio. Perfeito? Então, fiquem realmente atentos aos detalhes e quanto mais o médium puder identificar previamente, melhor.
O que não conseguir, nós vamos tentando ali no decorrer. Antes não conseguiu identificar a Fabiana, mas na hora do transe mediúnico, as informações já vêm com naturalidade, como de fato vieram. Meus queridos amigos, então nós vamos finalizando aqui o nosso estudo. Sempre nosso muito obrigada. Deixo para você, você já sabe, as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, para que você possa acessar a playlist do curso para dialogador de reunião mediúnica e ter acesso a todas as aulas do curso, o nosso canal, nosso perfil no Instagram, importante porque nós temos muitos cursos que são dados diariamente, então assim você acessa o curso daquele dia e sabe quais são realmente as várias instruções que nós estamos disponibilizando para você no canal da Casa de Jesus. Temos o nosso canal também no Telegram, temos o nosso site, o site do Centro Espírita Online Casa de Jesus, onde você pode acessar os slides, mas você pode acessar todas as atividades que o centro lhe oportuniza. As atividades de assistência espiritual, dentro do departamento de doutrina, enfim, é o site da casa, e a casa existe para lhe amparar, para lhe ajudar, para lhe assistir. O e-mail é para dúvidas doutrinárias, o suporte é para outros assuntos. E temos ainda o nosso WhatsApp e Telegram, também para outros assuntos que eventualmente você queira falar por intermédio do telefone. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais uma aula. Para mim, sempre uma alegria indescritível contar com a sua companhia. Muito obrigada. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus.